Quer sair da Matrix? Você quer a verdadeira liberdade? Então fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar como é possível. E os ETs? Eles existem? São reais? Ou tudo é um produto de Hollywood ou da mídia? Olá, gente querida, sejam muito bem-vindos ao canal Harmonia Interior. Meu nome é Marley e é com alegria que iniciamos mais uma vez nessa jornada buscando o quê? O autoconhecimento. Gratidão pelo seu like desde já. E isso me estimula a continuar. E você que está chegando pela primeira vez, fica aí o meu convite. Se inscreva e compartilhe. Isso é importante para a gente ter engajamento. É gratuito. Gratidão. Hoje eu resolvi falar sobre um assunto porque eu sempre fui muito questionada pelos meus alunos, mas eu sempre abordei de uma forma até que tímida. Eu vou falar sobre os ETs e seres galácticos. Vocês já pararam para pensar o que vai acontecer com a humanidade nesse novo ciclo? E os ETs, eles existem? Estão entre nós ou é pura ficção? Hoje em dia existe um burburinho fortíssimo em torno desse assunto. Mas não é só isso. Estamos vivendo um momento de quebra de paradigmas, um momento de rupturas em que já não podemos mais ignorar a necessidade da raça humana amadurecer na forma de ver a própria existência. É um momento de acordar para valores mais profundos e de maior conteúdo. Temos que aprender a ser literalmente humanos. Acordar para uma realidade muito diferente daquela que se viveu no passado e que nós estávamos acostumados, acomodados ou condicionados. Não podemos mais ignorar. Temos que atingir uma frequência mais alta, elevar o nosso padrão vibratório. O nosso planeta está mudando, passando por uma transformação física, inclusive, e principalmente dimensional. Eu vou dar um exemplo. Sabe aquele porão no fundo da casa ou no subsolo, cheio de poeira, onde você vai ajuntando tralhas e mais tralhas, coisas velhas que já não usa mais por muito tempo? E por uma necessidade qualquer, você resolve abrir e fazer uma limpeza, uma faxina nesse espaço. Porém, a lâmpada desse porão é de 40 watts. Você mal e mal consegue enxergar. Esbarra aqui, esbarra ali. E aí vem alguém e muda a lâmpada para 100 watts. Literalmente você fica perplexo com a quantidade de sujeira, a poeira por todo lado. E você fica em choque por não ter trocado a lâmpada antes. E é isso que está acontecendo conosco. Estamos despertando para uma nova realidade. E quem não estiver acordado para essa transformação ficará para trás. Basta ver ao nosso redor quantas pessoas estão partindo para um outro plano de existência, pois a gente sabe que a morte não existe. O tibetano diz o seguinte: o desenvolvimento do ser humano nada mais é do que a passagem de um estado de consciência para outro. É uma sucessão de expansões, um crescimento daquela faculdade de plena percepção, que constitui o quê? A característica predominante do pensador, que reside aonde? Em nós. Então temos que desenvolver a nossa capacidade de pensar. Vocês sabiam que a maioria das pessoas não sabem pensar? Já imaginaram isso? Então vamos lá. Eu quero pedir para vocês, daqui para frente, abrirem a sua mente, sem julgamentos. Procurem analisar friamente, usar a razão e a lógica. Não se deixe levar pelas emoções inferiores ou superficiais. Esqueça suas crenças, se possível. Não é só agora, inclusive. É para sempre. Crença não faz bem para ninguém.
é momento de se desapegar delas. Eu vou ler 2 trechos do livro Iniciação Humana e Solar, de Alice Bailey, para depois a gente prosseguir sobre o nosso tema. Eu peço a vocês plena atenção. Então vamos lá. A fundação da hierarquia, capítulo 4. O seu aparecimento no planeta. Nesse livro, não tratamos dos passos que levaram à fundação da hierarquia no planeta, nem de considerar as condições que precederam o advento daqueles seres. Isso pode ser estudado em outros livros de ocultismo do Ocidente e nas sagradas escrituras do Oriente. Para o nosso propósito, é suficiente dizer que, na metade da época lemuriana, aproximadamente 18 milhões de anos atrás, um grande evento ocorreu que levou, entre outras coisas, aos seguintes processos. O logos planetário do nosso plano terrestre, um dos 7 espíritos perante o trono, encarnou-se fisicamente e sob a forma de Sanat Kumara, o ancião dos dias e o senhor do mundo, desceu para este planeta físico denso e tem permanecido conosco desde então. Um outro trecho. Com o ancião dos dias veio um grupo de outras entidades altamente evoluídas, que representam o seu próprio grupo kármico individual e daqueles seres que manifestam a natureza tríplice do logos planetário. Eles encarnam, por assim dizer, as forças emanando dos centros da cabeça, do coração e da garganta. Eles vieram com Sanat Kumara para formar pontos focais de força planetária para ajudar no grande plano do desabrochar autoconsciente de toda a vida. Seus lugares têm sido gradualmente preenchidos pelos filhos dos homens, à medida em que estes se qualificam para isso, embora, até recentemente, isto tenha incluído bem poucos de nossa humanidade terrestre imediata. Aqueles que são agora o grupo interno ao redor do Senhor do Mundo foram primariamente recrutados das fileiras dos que eram iniciados na cadeia lunar, o ciclo de evolução precedente ao nosso, ou que vieram de outros esquemas planetários, em certos fluxos de energia solar astrologicamente determinados. Todavia, aqueles que têm triunfado em nossa própria humanidade estão rapidamente aumentando em número e desempenham as funções subalternas abaixo do grupo esotérico central dos 6 que, com o Senhor do Mundo, formam o coração do esforço hierárquico. Bem, só o fato de saber que há 18 milhões de anos atrás vieram seres para o nosso planeta e que eles continuam aqui, já faz qualquer um questionar sobre esse fato. Eles vieram de Vênus e trouxeram a chama sagrada para desenvolver o nosso corpo mental, o fogo da mente, para acelerar o quê? O processo evolutivo que existia até então. Foi-nos dito também que nesse período foi fundada a hierarquia que existe até hoje. Em qualquer escola iniciática se fala de um governo espiritual oculto do mundo, em que o Mestre Jesus, inclusive, pertence a essa hierarquia. Então, prosseguindo, eu vou citar 7 raças da qual a maioria de nós fazemos parte. As 2 primeiras raças raízes foram a raça adâmica, ou também chamada de bórea, e a raça hiperbórea. Nesse período, nós não tínhamos um corpo físico sólido. O nosso corpo era etérico. Por isso que a arqueologia e as ciências não conseguem justificar a nossa presença no planeta. Depois se desenvolveu a 3ª raça raiz, que foi justamente o quê? Na época da Lemúria. A Lemúria foi um antiquíssimo e gigantesco continente, há milhões de anos atrás, anterior à África e à Atlântida. Período dos gigantes. Aqui eu quero fazer uma ressalva.
o homem não descende do macaco, é justamente o contrário. Depois vieram os Atlantes, formaram então a quarta raça raiz. A Atlântida foi um continente que submergiu no Oceano Atlântico e parte do Oceano Pacífico. Foi a época das pirâmides, que estão até hoje espalhadas por todos os continentes. Época também dos 4 cataclismas, milhares de anos atrás, que aconteceu com a Atlântida. Depois veio a quinta raça raiz, a raça ária, que somos nós. Faltam ainda 2 raças raízes a serem desenvolvidas no nosso planeta. A 6ª raça, que é a raça dourada ou bimânica, e a 7ª raça raiz, que será a raça alada ou atabimânica. Cada raça, gente, vocês têm que entender que tem 7 sub-raças que já passaram por todo o nosso esquema evolutivo. Então, muito poderia ser dito sobre esse assunto. Futuramente, quem sabe, a gente vai voltar a expor esse tema que é fascinante. Por que estamos falando das raças? É para vocês terem uma ideia do quão velhos somos nós no planeta e de quanto falta ainda para a gente chegar à perfeição. Tudo isso já foi vivenciado por nós. Por quê? Porque tudo faz parte do processo evolutivo do homem sobre a face da Terra. Eu só quero que vocês percebam que são ciclos dentro de ciclos, há milhares e milhares de anos. O caminho foi longo até chegarmos aqui. O ser humano não nasceu pronto. Estamos nesse processo constante de transformação, de aperfeiçoamento. Então, dentro do que foi lido, Sanat Kumara é o nosso regente espiritual do nosso planeta, a Terra, e é uma grande consciência solar. Ele é o maior dos avataras que passaram por aqui, e é dentro da sua aura que nós existimos e temos o nosso ser. Já dizia o Caibalion, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Por isso que para estudar a divindade, nós temos que buscá-la dentro de nós. Nós não precisamos ir no sol para conhecê-lo. O nosso sol é o nosso Logos, o nosso Deus particular. Logos significa deidade manifestada. Temos também o nosso Deus pessoal do planeta, que é o mesmo Deus dos cristãos. Cada planeta que compõe o nosso sistema é um campo de força, um chakra dessa divindade solar. Assim como temos os nossos chakras, cada planeta também tem os seus pontos de força. Os planetas são os chakras do nosso Sol. Por sua vez, o nosso Sol, ou seja, todo o nosso sistema, é um chakra de um sistema ainda maior. E por aí vai. Então, cada planeta desempenha uma função específica dentro desse corpo cósmico. O nosso planeta Terra é visto como um planeta de provas e aprendizagem, como uma ênfase especial no processo de redenção da matéria e a iluminação coletiva da humanidade. Então, teremos que atingir toda essa iluminação. O nosso Logos planetário colabora com o plano maior do Logos solar, contribuindo para a evolução do amor e sabedoria, através de experiências e superação das polaridades, espírito versus matéria. Einstein, inclusive, dizia o seguinte: a matéria e a energia são apenas 2 formas diferentes da mesma coisa. E é isso que a gente tem que estar atento. Então, cada planeta, voltando aqui, está num processo dessa evolução, até todos os planetas atingirem um grau de perfeição. Todos os planetas se tornarão sagrados um dia. Em todos os planetas, há a existência de seres, de vida inteligente, de comando, de atuação. Então, cada planeta em separado vão formar um conjunto de 12 hierarquias. Então, dentro desse nosso sistema, existem 12 hierarquias. Temos que deixar de ser ingênuos, gente.
Nós somos o quê? O microcosmo. Deduzimos o quê? Que nós fazemos parte desse Deus. Nós somos uma célula desse Deus. Então vamos olhar para nós, para o nosso corpo físico. Dá para separar um fígado, um rim, ou o dedo de uma mão, ou um dedo do pé, ou o nosso coração do resto do nosso corpo? É lógico que não dá. Por quê? Porque somos uma unidade. Não dá para separar enquanto unidade. Assim acontece com o nosso sistema também. Ele é um grande ser. Tudo é o seu reflexo. E nós somos esse reflexo. Nos conhecendo, podemos conhecer o nosso Deus particular, o nosso planetário e, quiçá, o Deus maior que é o Logos solar. Com o advento da tecnologia, a internet disponível 24 horas por dia, os filmes de Hollywood e todas as informações, não é possível que a grande maioria ainda duvide que estamos vivendo um novo despertar, um novo desabrochar da consciência. Quando se pega uma obra como o Tratado do Fogo Cósmico, por exemplo, que eu já falei dele e recomendo, que é esse aqui, nós compreendemos a nossa função como hierarquia jiva. Quem nos antecedeu foram as hierarquias dos Asuras, dos Agnisvatas, dos Barixades, e o nosso DNA já passou por várias alterações. Essas hierarquias estão dentro de nós. Todas as nossas células têm uma inteligência própria. Somos constituídos por Pitris, os lunares, solares e outros mais. Eles que preparam os nossos corpos para que a nossa mônada se manifeste através desse equipamento aqui. E é isso que precisamos perceber cada vez mais, gente. O mundo subjetivo, o mundo invisível. Nós precisamos olhar para nós e para o mundo com lentes do microscópio. Nós somos justamente o que? A somatória dessas inteligências evoluídas dos sistemas anteriores. Passamos por Saturno, por Júpiter, por Vênus, pela Lua, por Mercúrio. Tudo está em nós, gente. E aí me perguntam, os ETs existem? É óbvio que sim. Sempre existiram e continuarão existindo. A Terra é apenas um planeta entre bilhões de mundos habitados, cada um num estágio diferente de evolução. A visão espiritual sugere que sistemas planetários e solares evoluem juntos dentro de um propósito maior, guiados por quem? Por hierarquias de inteligências cósmicas. Diversas civilizações não terrestres e seres interdimensionais existem por todo o cosmos. Os seres de Sírios, inclusive Sanat Kumara e certas almas humanas, passaram por iniciações antes de encarnarem aqui. Os Pleiadianos, os Arcturianos, os seres vindos de Andrômeda, Órion, Antares e outros sistemas estelares fazem parte da nossa o quê? Ancestralidade. Os extraterrestres das mais variadas espécies sempre fizeram parte da nossa humanidade. Existe uma peregrinação constante no processo evolutivo cósmico. A maioria desses seres são como humanos, mas tudo é controlado, gente. Você mesmo que está aí me assistindo, quando você olha com o coração aberto para o céu durante a noite, o que você sente? Você já percebeu isso? Você tem uma estrela particular só tua? Já investigou quem é essa estrela? Ela provavelmente vai te dar a resposta de quem você é e onde você está. Outra coisa, para os humanos que atingiram um certo nível de evolução, nós passamos a fazer parte do mundo intraterrestre, os mundos internos, o mundo oculto. Então, de acordo com o grau de evolução que a pessoa tem, nós podemos acessar o quê? O mundo de Badagas, o mundo de Duat, a própria Agartha com as suas 7 cidades, inclusive Shambhala. Shambhala, ela é considerada a mansão dos deuses. Então Shambhala é só para os da diretoria.
Tudo isso também está dentro de nós, gente. O problema é que a maioria dos homens buscam respostas fora. É o famoso, eu preciso ver para crer. E quando alguém é contatado, abduzido ou quando alguém é hibridizado, tem um porquê. No universo nada acontece por acaso. Existe um porquê em tudo. Não existe essa coisa, foi sem querer. No universo não acontece isso. Mas quem ainda não passou conscientemente por nenhuma experiência mística, duvida de quem já conseguiu vibrar num patamar mais alto, porque ele conquistou uma consciência maior. É só isso a diferença. Uns já e outros não. Quando vocês estudam a doutrina secreta, que eu também recomendo, lá consta que toda a nossa formação genética vem sofrendo durante milhares de anos uma transformação. Portanto, todos nós somos um produto intergaláctico. Sendo assim, todos somos seres cósmicos. Eu lembro uma vez que eu estava num vagão do metrô, sentada assim, tem um vagão, né? Eu estava de um lado e eu estava observando o outro lado do vagão. Do outro lado do vagão tinha um grupo de marinheiros, todos vestidos a caráter, todos de branco. E se destacavam 2 oficiais. Então, conforme eu olhei aquele grupo, eu percebi uma egrégora muito definida. De repente, eu fui olhando assim, à medida que eu ia afastando a vista deles, eu fui vendo diferentes vibrações em grupos de pessoas, como que destacadas, né? Então, eu me vi dentro de um círculo, devia ter umas 10 pessoas ao meu redor, mais ou menos, com a mesma vibração. E aí eu fui percebendo por trás da forma que eles estavam ali representando. E o que eu vi? Era um vagão todinho cheio de ET. Gente, eu dei muita risada. Por quê? Porque cada um era de um jeito muito esquisito. Aparentemente pareciam pessoas normais, mas no que você vê além delas, por trás delas, aí você se espanta. Como eu já tive, outras experiências, foi muito hilária aquela situação. Então todos poderemos ver, e é muito comum. Você mesmo que não consegue ter essa percepção de repente desenvolvida, o que pode acontecer? Você entra numa condução, num ônibus, de repente você não se sente bem num lugar, você troca de lugar, e troca de lugar, e troca de lugar. Por quê? Porque energeticamente você não está condizendo com a tua vibração. Então você vai procurar ficar num lugar que te acolhe. Por quê? Porque tua vibração tem que estar equivalente, senão você não consegue ficar. E todos nós passamos por essas experiências, ou não? Fica aí a questão. E é isso. Nós nos colocamos onde a gente tem que estar. Ninguém vai por acaso, né? E é isso. Não podemos, então, ignorar esse fato importante na transição da humanidade para a Era de Aquário. Um período em que se espera o quê? Uma grande transformação espiritual, o despertar de uma consciência mais global, mais fraterna, com princípios superiores da alma. Quer ver outra coisa interessante? Hollywood tem colaborado de uma forma assim fantástica desde sempre. Filmes de ficção, como exemplo, como Flash Gordon, National Kid, Perdidos no Espaço, Star Trek, O Túnel do Tempo, Star Wars e etc. Eu estou citando esses filmes mais antigos para mostrar que há muito tempo Hollywood tem nos encantado e estimulado a reconhecer essa realidade paralela. Por quê? Esses filmes nos mostram infinitas possibilidades. Então vamos assistir os filmes. Outra coisa, quando se faz um estudo sério e profundo através da meditação, do quem eu sou, nós vamos nos deparar com o quê? Com a nossa mônada, com essa unidade que é o próprio reflexo do absoluto. Então, o que é essa mônada, se não essa consciência cósmica imortal? Ela é justamente o quê? A centelha, esse fogo, esse fractal
E em todas as mitologias se descreve a presença de deuses, de semideuses, dos ETs. Eles sempre fizeram parte de todas as mitologias. Em todas as tradições, inclusive, o sobrenatural e o mistério prevaleceu. E aí vem todo um processo que na Bíblia é chamado de criação, Adão e Eva, e aí a gente sabe, os Anunnakis inclusive estavam aqui. Pena que muita coisa foi alterada e retirada dos textos originais. Mas no Velho Testamento falava-se do quê? Dos grandes profetas, anjos, arcanjos, o próprio Mestre Jesus. Quem são eles, gente? Se não os ETs? Os grandes avataras nada mais são do que irmãos mais velhos que passaram por aqui. Um avatara é uma reencarnação de um ser mais desenvolvido, de um ser divino. Assim, desenvolvendo o nosso lado mediúnico, sensível, psíquico, nós vamos passando por diferentes estágios de consciência. A consciência vai aflorando e nos permitindo cada vez mais aprofundar o nosso estado do ser. Nós vamos vencendo os medos do desconhecido. E é isso sair da Matrix. A Matrix é estabelecida por nós. Sair da Matrix é vencer os nossos limites, é ir além do comum, é pesquisar, é estudar, é não estacionar numa prática mística ou holística, é não ficar preso em entidades espirituais, religião, gurus, professores, instituições e por aí vai. Gente, está na hora da gente largar a criança que está aprendendo a andar de bicicleta, né? Ela tem que cair para aprender. Então, solte a criança, deixa a criança desenvolver a própria aptidão. E é isso que está acontecendo, gente. Só que para isso é necessário nós introduzirmos o quê? A meditação. É ela a porta para outras dimensões. É na meditação que você encontra todas as respostas necessárias para o seu desenvolvimento. Não existe outro caminho, gente, caminho seguro, pois tudo que vem de fora tem que ser checado. Então eu não pretendo convencer ninguém, pois cada um é adulto o suficiente ou adulta e responsável por seus acertos e por seus erros também. Enfim, aquele ET que tanto você quer pode ser encontrado dentro de você. É só você limpar o seu porão interno, vibrar mais alto que puder. E eu, particularmente, passei por várias experiências místicas, não só de diferentes dimensões, mas seres reais também. E vários alunos meus, inclusive, tiveram provas da existência dos OVNIs. Tudo isso é real. Qualquer um pode ter algum tipo de contato. E você? Já passou por alguma experiência desse tipo? Você já foi abduzido ou abduzida? Me conte aqui que eu vou adorar saber. E é isso, gente. Chegamos ao final deste nosso encontro e eu muito poderia me alongar sobre esse assunto, porque tem muita coisa que nós podemos aprofundar. Se desejarem mais vídeos sobre esse tema, comentem aqui embaixo, que eu trarei mais conteúdos para vocês. Obrigado por estar comigo hoje, foi maravilhoso estar na sua companhia e fiquem bem, na paz, até o nosso próximo encontro. Beijo no coração, gratidão, fui!